E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e não tinha nem como ser diferente após o dia de ontem, que já era um dia extremamente aguardado devido à reunião de Bolsonaro com os embaixadores, mas logo no início da manhã já teve aí uma notícia que chamou bastante atenção, tomou conta das redes sociais, que diz respeito a uma decisão judicial contra bolsonaristas, né? O que é que está acontecendo? E a gente vai ter que comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E de uma forma que, assim, na verdade o vídeo de hoje não ia ser um dossiê. Eu achava que eu só iria comentar sobre os principais assuntos, né? Fazer um resumo do dia de ontem, porque eu também teve muita coisa no nome da política. Só que aí, né, eu tô lá passando nas redes sociais e me deparo com aquela notícia que falou, isso aqui chamou minha atenção. E aí eu começo a olhar uma coisa, olhar outra, aí lembrar de algumas coisas que a gente comentou recentemente, aí você vai montando aquele quebra-cabeça e você vê, pô, isso aqui parece ser um pouco maior. Parece que a gente tá comentando, na verdade, não é apenas esse episódio que se resume ao dia de hoje, como, por exemplo, a reunião de Bolsonaro. E sobre isso, né, vamos abrir o vídeo já falando dessa reunião. Já quero trazer algumas coisas, alguns pontos aí que chamaram minha atenção. Acho que eu vou fugir bem do tradicional e do que está sendo comentado até então. Depois eu quero falar com vocês dos militares, que ontem não foi assim um dos maiores pontos do dia, né, os highlights, mas chamou minha atenção algumas coisas, vocês vão entender o porquê. Depois vamos falar sobre censura, desinformação, o que está acontecendo? Vale a pena? Presta atenção, você vai ficar surpreso. Depois quero falar da imprensa propriamente dito. Já chega para outro âmbito aí, inclusive falar de algumas coisinhas aí que saíram... Não foi sobre o Lula propriamente dito, né? Mas tem dedo do Lula. O dedo perdido do Lula vai reaparecer mais uma vez. Depois quero falar sobre um pequeno comparativo aí de Lula e Bolsonaro, diante de algumas notícias que saíram ontem, que envolve até o empresariado. E tá ali o Sérgio Moro Álvaro Dias, que tava ali no final do vídeo ontem, mas também não acho que vai dar para comentar hoje. E vamos começar, que é para dar tempo de falar sobre tudo. Tava eu aqui montando, lendo as notícias, acompanhando até as coisas, viu o ocorrido. Vi lá, né, teve a apresentação, tudo mais, tudo beleza. A imprensa, aquelas notícias que vocês já devem esperar, né? Ah, isso, aquilo, outro, aí Bolsonaro mais uma vez fez isso, mais uma vez, blá, 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 Bolsonaro, golpe. Tá, aí seria o trivial, né? Seria bem rápido comentar sobre isso. Só que eu tô passando lá no Twitter e eu me deparei aqui com o senhor William Vac da CNN. Aí ele colocou assim, né, que o mundo está sabendo a partir de hoje que o Brasil é uma republiqueta. Eu vi, né, falei, pô, realmente, foi uma reunião com os embaixadores. A gente tá falando de uma reunião internacional. Aí depois do William Vac, né, isso aqui chamou minha atenção, já tava aqui, ficou na verdade aberto, não tava no vídeo ainda. Aí eu fui ler os jornais como eu leio todos os dias, e eu me deparei com essas duas notícias. Aí que caiu minha ficha para uma coisa. Foi aí realmente o que chamou minha atenção sobre essa reunião com Bolsonaro. Duas matérias, uma do Globo, uma da Folha de São Paulo, onde ambos os veículos dizem ter conversado com os embaixadores, mas não tem o nome de nenhum. Foi conversa sobre o anonimato. Tá, pode ser possível realmente, né, porque o embaixador não quer se comprometer, mas tem um porém que eu já mostro para vocês em imagem. Embaixadores avaliam que a apresentação de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral não convenceu por falta de provas. Para alguns diplomatas ouvidos pelo Globo, a democracia pode estar ameaçada. Embaixadores vêm falar de Bolsonaro como tática trumpista e sem pacto diplomático. A avaliação é feita após o presidente, né, receber chefes de missões diplomáticas e atacar ministro do TSE e sistema eleitoral. E por que isso chama minha atenção? Porque o Sam Pancher, sim, ele acabou por desmentir uma questão aí que a esquerda estava levantando, onde Bolsonaro não havia sido aplaudido. E aí, se foi por educação ou não, não sei. Mas tá lá no Metrópolis, ó. A apresentação de Bolsonaro, né, sobre a questão aí, foi aplaudida por vários embaixadores. A áudio da TV Brasil não captou o momento, mas imagens das redes sociais do presidente mostram o momento dos aplausos. E aí o Sam Pancher fala o seguinte: para que não restem dúvidas, representantes de outros países aplaudindo o ataque ao sistema eleitoral é algo que deve ser mostrado, não omitido para criar narrativa. Beleza. E aí qual é o grande ponto de tudo isso que está acontecendo? No dia de ontem, inclusive, teve algumas críticas dentro da direita que eu fiquei acompanhando, porque o pessoal esperava que Bolsonaro fosse mostrar algo novo. Mas até então o que ele mostrou foi o que ele já havia comentado em outros momentos, né? Que ele falou que tinha um material novo. Até então não foi apresentado. Em tese aí será apresentado no futuro. Terão mais reuniões. E você vê, Bolsonaro ele fez questão de conversar com embaixadores. Não sei se Bolsonaro
tá com a mesma visão do que eu estou, né? Enfim. Mas uma coisa que vem chamando minha atenção, e eu venho comentando com vocês em vídeo, é a questão da visão internacional, né? Do visão do mundo sobre o Brasil. Inclusive, eu digo para vocês que meu palpite, se eu tivesse que colocar uma aposta, né? Eu aposto que Bolsonaro será eleito e que vão vir com aquele discurso que ele não é um presidente legítimo, porque ele ganhou através de desinformação, manipulação das pessoas, etc. Então, está se tentando desgastar a imagem de Bolsonaro no exterior. Então, eu vejo essa reunião aqui muito além de que ele vai tentar convencer isso, aquilo, outro. Não, acho que não só isso. Eu acho que ele também está tentando mostrar para o pessoal o seguinte, a imprensa brasileira, o que vem sendo veiculado sobre mim internacionalmente, às vezes não é verdade. Às vezes eles podem estar distorcendo, né, o que eu estou propondo, o que o governo Bolsonaro vem fazendo, as notícias sobre a Amazônia. E com base em que eu digo isso? Não é de hoje que eu estou comentando com vocês sobre deputados americanos, parlamentares europeus, que estão vindo aqui no Brasil para saber o que está rolando. Aí ontem eu estou passando no Twitter também e o Vili Migo trouxe essa matéria do Brasil 247, que não é do Brasil 247. A informação não é deles. Quem trouxe o furo foi outro veículo. Mas qual é a notícia? Entidades terão encontro com políticos dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. Representantes de entidades civis brasileiras têm reuniões previstas com o senador Bernie Sanders e com o deputado Jamie Raskin. Se você tivesse que chutar, você que assistiu os vídeos recentes, qual seria o veículo jornalístico do Brasil que teria informação de primeira mão que parlamentares estrangeiros iriam estar aí conversando com ONGs brasileiras? Para quem chutou Folha de São Paulo, acertou. Mas esqueci de colocar aqui a logo, mas é da Folha de São Paulo. Mais uma vez a Folha de São Paulo com a informação em primeira mão. E a gente já comentou isso no passado, porque várias pessoas, inclusive que estarão nesse evento, como a Comissão Arnes, a líder máxima da Comissão Arnes, ela escreve na Folha de São Paulo. Mas vamos lá. A matéria da Folha de São Paulo original é o seguinte: entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. Representantes terão conversa com o senador Bernie Sanders e deputado que integra a comissão que investiga a invasão do Capitólio. O grupo tem reuniões previstas com o Bernie, né, e o Raskin, que integra a comissão especial de investigação da invasão do Congresso americano lá no 6 de janeiro. E qual é a narrativa que eles já vieram tentando costurar desde 2021? Teve lá o cara do Brasil, do Parler, né, que veio aqui no Brasil, ele parou, não, tem que ver aqui, viu, porque tá aí conversando esse cara, e vamos pegar... Nossa, como é o americano lá, que era próximo do Trump, depois deixou de ser? Bannon, não, aí vai pegar aqui o bolsonarismo, vai falar com Bannon, aí vai pegar o cara do Parler, vão repetir a mesma coisa, disparos em massa pelo Telegram. Se lembra da narrativa? Aí as ONGs brasileiras, a turma da esquerda, vai se encontrar com o senador e um deputado que estão fazendo parte de uma espécie de CPI, né, uma comissão especial de investigação sobre esse ocorrido. Olha só, e a narrativa já vinha sendo criada no Brasil, né? Vou mostrar, essa matéria aqui na imprensa, falando que, o bolsonarismo vai se juntar com o Bannon, vai dar um golpe e toma cuidado. Aí você vê, a comitiva vai incluir representantes. Artigo 19, Conectas, Comissão Arnes, esses três eu fiz que eu não grifar. Conectas estava no bolo aqui, eu na verdade só queria grifar artigo 19 e a Comissão Arnes. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Greenpeace Brasil, ABGLT, a PIB, CONAC e Geledes. Geledes, enfim. A viagem está sendo realizada, isso aqui também é um fator importante, pelo WBO, que a gente já falou sobre isso no passado, em um evento que inclusive rolou uma thread, a gente fez um dossiê na época, o Felipe Martins tinha feito uma thread, que é o Washington Brasil Office. É uma espécie de think tank da esquerda, com sede em Washington, que meio que faz uma ponte, né, entre o Brasil e setores progressistas internacionais, né? Enfim, de acordo com organizadores, tem como objetivo tratar das ameaças ao processo eleitoral brasileiro e pedir um posicionamento firme em relação ao respeito ao resultado da votação. E aí, para relembrar, para quem não lembra, aqui é o site do WBO, se eu não estou enganado, né? Isso aqui parece muito o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Brasileiros Sem Terra, se eu estou conseguindo realmente ler, né? Parece muito Sem Terra. O MTST,
Só a turma do barulho. Tem como 5 embaixadores, Wagner Moura, Sônia Guajajara, Daniela Mercury, Gregório do Vivier, Jean Willis, que o que eles têm em comum, todos são apoiadores do Lula. Esse é o Washington Brasil Office. E aí quando você vai lá, né, no quadro conselheiro, você vê Sou da Paz, MST, MTST, Artigo 19, Instituto Marielle Franco, Comissão Arnes, a Maria Hermínia Tavares, que escreve na Folha de São Paulo, né? 342 Artes, o Vladimir Herzog, que também está em várias. E por que eu falei que vale a pena prestar atenção, Folha de São Paulo, etc. A primeira vez que saiu a notícia, mais ou menos assim, que teve repercussão na grande mídia, se a gente pode falar assim, foi uma movimentação que também foi encabeçada por essa turma. Você vê aqui, aqui é no site oficial da Comissão Arnes. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Qual a chance desse encontro que vai acontecer ter começado, né, ser construído em março, em 25 de março? Organizado pelo recém-criado Washington Brasil Office. Olha só. A esquerda vem trabalhando. O encontro informou, né, alertou o Poder Legislativo, participaram 16 assessores, na época só assessores, 16 assessores atuantes na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados ou pertencentes a gabinete de parlamentares mais ligados a assuntos latino-americanos. Aí quem estava lá? Comissão Arnes, artigo 19, Pacto pela Democracia e Alberto Cantalice da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT. A turminha do PT. E até porque, o MST, MTST, isso aí todo mundo já sabe das ligações com o petismo. Aí vai passando o tempo. Só notícias recentes. A gente comentou em vídeo. Deputados dos Estados Unidos querem investigar se militares interferem nas eleições do Brasil. Mesma coisa. PT quer que europeus monitorem as eleições brasileiras em outubro. Isso daqui foi do dia 30 de março, 5 dias depois da notícia da Comissão Arnes. Enquanto o Washington Brasil Office organizava nos Estados Unidos o PT, naquele evento que aconteceu na UERJ, do Grupo de Puebla, que é o nome bonito do Foro de São Paulo. Os petistas estavam lá com a turma lá da Espanha para falar, né? O ex-ministro petista e Zapatero participam do encontro, blá blá blá, né? Na UERJ, do Grupo de Puebla. Aí o Aloysio Mercadante pediu ao ex-primeiro-ministro espanhol na montagem uma equipe de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras. O espanhol, ligado aí à turma do PSOE e do Podemos, que são partidos da extrema esquerda da Espanha, também ligados até o Foro de São Paulo. O tempo passou, isso daqui a gente comentou, isso aqui foi notícia que a gente trouxe em vídeo bem recente. Aí você viu, foi em 30 de março. No dia que saiu a notícia na Folha de São Paulo, que eles trouxeram no dia 7 de julho, que deputados americanos queriam ver a atuação dos militares. No mesmo 7 de julho, o Herman Test, não sei, já falei isso aqui no bem vídeo, que aí é um parlamentar, um eurodeputado mais à direita, né, assim, dos grupos mais à direita, que é do Vox e do SR, ele estava denunciando no Parlamento Europeu. A esquerda europeia está lançando uma campanha de propaganda contra o presidente Bolsonaro no Parlamento Europeu e a favor do candidato da esquerda chavista, o Lula, chefe do Foro Narcocomunista, Foro de São Paulo. Eles sempre enfrentarão a firmeza anticomunista da SR com a Vox. Não para por aí. A gente comentou bem recentemente também uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. Sempre a Folha de São Paulo tem essas informações ligadas ao petismo em primeira mão. Celso Amorim, plano de fundo, Fundação Perseu Abramo, está desfocado, mas é Fundação Perseu Abramo, o mesmo turma que a gente acabou de falar. Nessa matéria, que é que está aqui embaixo, aliado de Lula se reúne com europeus e defende, né, os comunas como mediadora lá na Ucrânia. Já se falava dos planos do Lula caso chegue ao poder. Também se falava, né, de algumas agendas em comum, como agendas ligadas ao meio ambiente. E isso foi organizado, esse evento que o Celso Amorim estava, pela representação diplomática da França. Franceses, a turma do Macron, que o Lula se encontrou com o Macron. Quando você vê a matéria que saiu no dia 15 de julho, bem recente, a gente aqui tudo comentou recentemente em vídeo, mas vamos colocar as coisas juntas. Deputados europeus se reúnem com centrais sindicais para falar de política no Brasil.
Quais deputados europeus? Deputados franceses. Quem mais estava lá? A vice-presidente da delegação União Europeia-Brasil. E por que isso é importante? Aqui, ó. Vice-presidente da delegação União Europeia-Brasil, que é alemã, a Anna Cavazzini. A vice-presidente. Onde estava o presidente da delegação? O presidente, tira aqui o vice, o presidente estava aqui, ó. Ignácio Ibanes. Estava com o Celso Amorim. Representa as demais missões europeias em Brasília. Aqui, ó. Chefe da delegação União Europeia no Brasil. Ontem, quando eu olho o ocorrido, o peso de ontem, assim, tá, ainda que o pessoal fale, tá, beleza, a gente concorda com você, Bolsonaro. E aí? Vai mudar alguma coisa? Não. Tá, todo mundo concorda com o Bolsonaro. Mudou alguma coisa? Não. Eu acho que a importância desse evento de ontem, né, eu espero que, na verdade, assim, é como eu vejo, né, posso também estar muito errado, mas o grande ponto da reunião de ontem é tentar mostrar o seguinte, ó, existe uma movimentação aí, né? Vocês estão recebendo algum tipo de notícia que o Brasil tá o caos, que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu tô tentando dar um golpe, etc. E na verdade eu tenho dúvidas, e minhas dúvidas são essas aqui. E ele traça lá, o pessoal vê, pode, aí vão medir, né? Pô, Bolsonaro tá certo, não, Bolsonaro é um louco varrido, que tá batendo nessa tecla, já foi desmentido, por isso, por aquilo outro. Mas vocês conseguem assim colocar assim numa figura, uma big picture um pouco maior? Conseguir ver o que tá acontecendo? Conseguir ver que existe esse embate de narrativas internacionais? Você vê aqui, ó. Economist. Jair Bolsonaro pode tentar roubar a eleição do Brasil? Da Bloomberg, missão militar CRIP ameaça a democracia do Brasil. Durante a sua presidência, Jair Bolsonaro ampliou a presença das Forças Armadas na esfera política ao ceder-lhes um papel no monitoramento de votos. As autoridades eleitorais pioram a situação. Então são várias coisas que estão acontecendo. Independente aí do resultado da eleição, eu acho que Bolsonaro vence, mas como eu falei para vocês, eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade. A legitimidade dele, eles vão tentar jogar lá embaixo. Para, sei lá, começar o dia 1º de janeiro. Nem 1º de janeiro. 2 dias depois da eleição, já tá lá Randolfo Rodrigues apresentando um pedido de impeachment. Sobre a eleição, o Leandro Ruschel comentou o seguinte. Avanço em Brasília, conversas para negar registro de candidatura de Bolsonaro, sob pretexto de fake news, sobre o processo eleitoral. Se isso é verdade ou não, não sei. O que eu sei é o seguinte, que o Randolfo Rodrigues, ele falou: não haverá trégua à escalada fascista autoritária de Jair Bolsonaro. Estamos encaminhando ainda hoje representação para o TSE nos seguintes termos: condenar Jair Bolsonaro por propaganda irregular, condenar o partido de Bolsonaro a imediatamente divulgar errata desmentindo os termos das declarações do seu candidato em TVs públicas. Chegou a hora definitiva de colocar fim à palhaçada, né? Blá, blá, blá. Além disso, vamos pedir a condenação do PL a perder tempo de sua propaganda eleitoral equivalente ao gasto pelo pré-candidato na divulgação de ataques e informações inverídicas sobre a questão aí das urnas. Chega de deixar Bolsonaro esculhambar a nossa democracia. E aqui é aquele ponto que sempre chama a atenção, né? A esquerda não só tem imprensa. A esquerda não fica na rede social só levantando hashtag. Eles vão e agem. Quem também se movimentou e chamou minha atenção... Olha a matéria da Folha de São Paulo. Olha a Folha, olha, vocês vão ver a diferença do jornalismo. Isso eu vou mostrar outro jornalista de esquerda. Aqui esse é na coluna do Zanini, né? Fábio Zanini. O painel da Folha. Grupo de advogados classifica a reunião de Bolsonaro sobre urnas como da mais alta gravidade. Uma coisa muito grave. Grupo de advogados, né? Que é para você levar a sério. Qual é o grupo? Prerrogativas. Os advogados do Lula. Se colocasse na manchete não ia chamar tanta atenção, né? Mas você vê, olha a diferença da Folha de São Paulo pro Metrópolis. Igor Gadelha, que é de esquerda. Advogados ligados a Lula veem crime de Bolsonaro em ato com diplomatas. Não, isso mesmo, é juristas do Prerrogativas. Grupo ligado a Lula. Não dá para falar prerrogativas sem escrever que é grupo ligado a Lula. Não dá. É você faltar com a informação extremamente importante para o leitor. E a Folha de São Paulo parece que está muito mais preocupada em ajudar a divulgação aí, né, do trabalho que as ONGs estão fazendo junto com parlamentares estrangeiros para mostrar o risco de golpe de Bolsonaro, né? Eu estou vendo. Quem também chamou minha atenção, né, que resolveu aparecer, foi o senhor Rodrigo Pacheco.
Uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e divergência, independentemente do tema, mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. Isso é que eu acho bem complicado, sabe? Você falar que tem certas questões que não existem mais discussão. Você falar o que pode ou não pode ser discutido é meio complicado. Meio complicado, né? Mas, enfim, Pacheco também é ali para ele falar o que ele quiser. Só vale pontuar, né? Pacheco estava com Lula semana passada, Pacheco é Lula, Pacheco é Kassab e Kassab é Lula. Pacheco, Lula e Kassab, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pacheco é Lula, Lula é Kassab e Kassab é Lula. Por outro lado, olha a diferença na imprensa. Não, nessa mesma matéria aqui você não vê o tratamento que o Pacheco recebe e o tratamento do Arthur Lira. Arthur Lira prefere silenciar sobre novo ataque de Bolsonaro. A fala golpista, hoje, de Jair Bolsonaro aos embaixadores, foi prontamente criticada por vários políticos, a começar pelo Pacheco, presidente do Congresso. Mas e Arthur Lira? Bom, em Alagoas, o presidente da Câmara, mudo estava, mudo ficou. E o Lira também começou amanhã recebendo aí um presente, um editorial do Estadão. Sem espírito público, Arthur Lira não está à altura do comando da Câmara neste grave momento do país. Atropelando normas e ritos, aliou-se ao atraso bolsonarista para extrair dele, para dele extrair poder. Pela forma como a mídia trata o Pacheco e trata o Lira, sim, vocês conseguem ver, né, o que é que está acontecendo diante de vocês. Mas tudo bem, vamos continuar. Que teve o tema também que chamou minha atenção. E quem chamou minha atenção de novo foi o Vili Migo. Mais uma vez com a matéria do Brasil 247. O Jefferson Miola escreveu o seguinte: da negação à contemplação da realidade. Assim avança o plano militar. E é uma tese aí que vem sendo martelada dia sim, dia também. Os militares sabem que na democracia e dentro das regras do Estado de Direito não conseguem reeleger Bolsonaro. Será mesmo? Aí eu fui dar uma lida no texto, né? Separei aqui esses 5 parágrafos. O golpe continuado, ou seja, o aprofundamento permanente do estado de exceção rumo ao precipício fascista sempre esteve presente no campo das possibilidades desta longa, interminável e trágica conjuntura aberta em 2013. Só por isso daí dá pra ver, o cara realmente é de esquerda pra valer, né? Foi um golpe, olha, o impeachment fraudulento da Dilma. Meu Deus, a Dilma foi vítima, tudo bem. Os militares sabem que na democracia, dentro das regras do Estado de Direito, não conseguem reeleger Bolsonaro. E sabem também que é só nos terrenos do golpismo e do terror, inclusive, né, com um atentado contra o Lula, que residem as chances de ele impedir a eleição do ex-presidente petista em outubro. Isso aqui acho que é aquela narrativa para até ajudar o Lula a não pisar na rua, né, porque é muito perigoso. Nas últimas semanas, a escalada da ofensiva das cúpulas partidarizadas das Forças Armadas sobre os tribunais deixou muito evidente o papel absolutamente central dos militares na conjuntura. A essas alturas, portanto, com tão ruidosa atuação dos militares e suas promessas de caos e tumulto, olha só, nem mesmo alguém acometido do mais doentio quadro de negação da realidade conseguiria continuar negando tantas evidências. Está provado. Está provado, os militares darão um golpe. Darão um golpe. A pergunta prevalente deixou de ser se quando... Deixou de ser sobre se e quando os militares darão golpe. Mas como será o golpe? É só saber agora como é que o golpe vai ser. O golpe vai acontecer. Vai ter um golpe. Vai ter um golpe. Vai ter um golpe. E, obviamente, isso aqui não é uma matéria que você também tem que ver sozinha. Temos que nos afastar, né? Olhar de fora da caixinha. Tentar olhar o quebra-cabeça. E, mais uma vez, só trazer notícias que comentamos no intervalo, assim, de uma semana. Ao menos de uma semana. A começar por a matéria do vídeo de ontem. Militares são inimigos de meio Brasil? A gente nas Forças Armadas tentando roubar a eleição para Jair Bolsonaro? Último parágrafo. Pergunto pelo seguinte, está cada vez mais claro que a gente nas Forças Armadas do Brasil tentando roubar a eleição para Jair Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo também. A milicianização das eleições. Filhotes da ditadura querem violentar o processo eleitoral e a democracia. Só de 16.
Dia 15. Olha, todo dia. 18, 17, 16, dia 15. Deus limitou a inteligência, mas não a burrice. Diz advogado sobre o Ministério da Defesa. Que advogado? Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, o grupo do Lula. Mas é matéria da Folha de São Paulo. Matéria da Folha de São Paulo. Aí pulamos dia 14, vamos pro dia 13. Editorial do Estadão. É inconstitucional a pretensão da defesa de fiscalizar eleições. Na presidência, Bolsonaro causa mais danos às Forças Armadas do que quando ameaçava colocar bombas em quartéis. Vocês estão entendendo? O que os parlamentares americanos querem fazer no Brasil? Olhar a participação das Forças Armadas. E além disso tudo rolando, tem as narrativas diárias, que Bolsonaro está propagando fake news, que está tocando fogo na Amazônia, ou como essa daqui, né, do Joel Pinheiro. O que é pior, petismo ou bolsonarismo? No dia a dia dos debates, ambos se assemelham, mas só um dos lados mata. Então assim, né? O que eu vejo na minha concepção? Que o grande ponto aí de tudo não é assim... Eu não acho que é a opinião do embaixador sobre o que está acontecendo. Bolsonaro está certo, está errado. Eu acho que é muito mais, né? O trabalho dessa questão a nível internacional. Que tá, a visão que talvez o mundo tenha de Bolsonaro. Enfim, né? Já comentei muito nos outros vídeos, aí acho que deu para pegar certa visão. Mas eu falei para vocês que o dia ontem foi um dia muito agitado. Ele começou de uma forma muito agitada. E logo no início da manhã, a notícia que mais rodou na minha timeline, falando da minha timeline, foi essa notícia da Veja. A da Veja, em específico. Ao longo do dia, na tarde, aí apareceu algumas do Poder 360, alguns prints, mas a que rodou com vontade foi a da Veja. Que em tese foi a primeira a sair, sim ou não. E é sobre o quê? Gente, isso daqui é muito importante. Muito importante. Presta atenção nesse caso. Abre o coração, não vem com nenhum conceito prévio formado. Vamos aqui tentar entender tudo o que aconteceu do início até o fim. E se questionar, né? Se questionar e fazer algumas perguntas. Interessante, olha só. O ministro manda bolsonaristas apagarem postagens que ligam Lula e o PT ao PCC. Essa manchete, ela é verdadeira ou ela é meia verdadeira? Ou ela é falsa? Eu falo pra vocês, verdadeira, sim. Ela é, no máximo, ela é uma meia verdade. Ou eu diria uma verdade incompleta. Verdade incompleta. E isso é importante. Eu vi essa matéria, vi o pessoal falando, eu falei, cara, eu vou esperar um pouco pra ver o que é que vai desenrolar disso daí. Minha opinião não vai salvar o Brasil nesse primeiro momento. E eu tava fazendo vídeo aqui, também vendo várias notícias, vendo os comentários que o pessoal tava comentando sobre o caso. E tem aquela máxima, né? São as perguntas que movem a humanidade. E eu vi essa pergunta da Sarita. Por que o deputado Carlos Sampaio não foi atingido pela decisão? O deputado Carlos Sampaio, que tanto, né, vinha trabalhando aí, ele, na verdade, vinha falando aí, repetindo que depender dele, ia apresentar um requerimento e acolher assinaturas para abrir uma CPI, para investigar aí, né, o que o Marcos Valério vinha falando. Por que ele não foi alvo? Isso é uma pergunta boa. Por quê? Porque ele não é bolsonarista? Será que é por isso? Uma perseguição só ao bolsonarismo? Aí eu falei, rapaz, eu vou ler. Deixa eu tentar entender realmente tudo que está acontecendo. Olha só como são as coisas. A primeira matéria que realmente assim circulou com vontade na minha timeline e das pessoas na mídia social, o que mais circulou foi a matéria da Veja, do Robson Boni, que eu sempre falo para vocês que é uma espécie de Lauro Jardim, né? Só que segunda divisão, terceira divisão, né? Segunda divisão daqueles times que joga para não cair. É fraquinho. Tá lá, né? Primeiro parágrafo. Decisão do ministro determinou neste fim de semana que 16 perfis de políticos e apoiadores de Jair Bolsonaro retirem das redes sociais publicações que vinculem Lula e o PT ao PCC e o caso do óbito do ex-prefeito Celso Daniel. Aí ele coloca Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli, Hélio Lopes, Otônio de Paula. São alguns nomes que
poderão ser multados em R$10.000 por dia caso não deletem imediatamente os conteúdos apontados na decisão. Assinado por Moraes, em uma representação movida pelos advogados do PT, o Zanin, o Aragão, trata-se da mais contundente decisão contra o bolsonarismo nessa campanha. Palavras assim fortes, né? Contundente. Beleza. Aí eu vi assim, né? Aí eu falei a decisão. Olha o que eu disse, né? Olha o que ele fez questão de frisar. O Bonin da Veja. O Bonin da Veja fez questão de frisar que eram publicações sobre uma vinculação entre Lula, PT e o PCC e o Celso Daniel. O que ele pontuou. Lula, PT, PCC e Celso Daniel. É isso daqui, ó. Não pode. Isso daqui é uma verdade incompleta, a minha verdade. Ele falou tudo que tinha para falar. Aí, antes de mostrar para vocês a decisão, eu fui ver quem soltou a primeira notícia mesmo. A primeira notícia, eu não vi ela circular dentro da direita. Quem soltou, do que eu achei, do horário, foi a Fórum, que é um grupo aí da esquerda. E faz total sentido, né? Ligado ao petismo, os petistas receberam a decisão, os advogados, deve ter ligado ao jornalista, a gente recebeu a decisão, tem como aí publicar? Os caras, na hora, vamos publicar. Quando você pega a notícia, a primeira notícia que saiu da esquerda, e aqui já chama a minha atenção, a esquerda traz um elemento extra que não tinha na Veja, do Robson Boninho, nosso Lauro Jardim da Série B. Fala o seguinte, que aí, ó, foi proibido deputados, canais, de divulgarem fake news, já mudou, relacionadas ao PT, PC, Celso Daniel, além, tá grifado em verde, de um vídeo editado que busca associar Lula aos ismos. Eu falei, isso aqui é uma coisa nova. No primeiro parágrafo do Boninho não tá, né? E depois já começa a falar dos deputados. Fica parecendo uma informação meio truncada. Aí vamos à decisão. A decisão, 12 páginas. Me deu trabalho de fazer o que acho que todo mundo deveria fazer. Ler do início até o fim para entender, cara, o que é que realmente está acontecendo. Pode ou não pode falar? O problema foi falar do Marcos Valério? É o Marcos Valério o problema? Será que é isso? Você pega a decisão. O que diz respeito ao divulgar fake news sobre uma suposta coisa do PT-PC, não pode? Não tá ali o Flávio Bolsonaro, não tá a Carla Zambelli, não tá o Hélio, não tá o Max, né, que é assessor do Bolsonaro. Não tá. Publicações envolvendo a delação premiada. As únicas coisas aí que foram, né, citadas na decisão judicial sobre a questão aí do PT e PCC foram apenas ali, ó, um vídeo e uma postagem numa revista. Aí você vai ler a sentença. E aqui é uma questão, gente, que é muito importante. É ser justo. É você, assim, o que a Veja falou? Delação, assim, veja o vídeo da delação do Marcos Valério, onde ele aponta supostos vínculos entre isso e isso. Ele falou, a notícia é essa. Ele aponta. A Veja entregou alguma prova? Tem alguma prova do Marcos Valério? O parlamentar chega a afirmar, né, blá, 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 a Suprema Correia e fala lá, etc. Referido vídeo é acompanhado de texto que ratifica a desinformação dos seguintes termos. Descobriram provas do envolvimento de Lula com o judiciário, né, Suprema Corte, PCC, para golpe milionário. Onde saiu essa notícia, pessoal? Onde saiu essa notícia de um golpe milionário? Com várias provas. Onde é que saiu essa notícia? Onde saiu essa notícia? Tá, isso daí é relativo ao vídeo. Ao vídeo, o item A. O item B, na verdade, que o PT acionou a justiça, trata da capa de uma revista onde o Lula aparece com a faixa presidencial, que nessa faixa tem as letras PCC. Sobre isso. Tá, e o Flávio, a Carla Zambelli, etc. São, aqui outro ponto, veiculações envolvendo o vídeo sobre o papel higiênico. Você sabia do vídeo do papel higiênico? E é um vídeo que é uma fala que o Lula fala que antigamente o pobre era usado como papel higiênico, blá blá. Ele não tá falando que o pobre é papel higiênico.
E aí meio que o vídeo dava a entender que o Lula tá comparando pó e papel higiênico. Não é, ele não tava falando isso daí. O vídeo foi tirado de contexto. Então dava a entender uma coisa meio que não era. E aí é nesse daí que aparece o pessoal. Era um vídeo meio cortado. Aí eu te pergunto, eu vou perguntar pra você. Você que segue Bolsonaro, que vê o que Bolsonaro fala no cercadinho e o que a imprensa reproduz, ou que Bolsonaro falou na entrevista, o que saiu na imprensa, que por várias... Não, vamos aqui num exemplo que todo mundo viu. Se lembra, acho que foi final de setembro de 2020, ou início de 2021, teve algumas reuniões lá no Planalto, etc., que viraram lives, Bolsonaro transmitiu no Facebook dele. Aí o Sam Pancha, que a gente comentou lá no início, ele pega esses vídeos, ele recorta, faz alguns recortes, bota uma música fúnebre e fala, como é? Gabinete paralelo, Shadow Cabinet, Gabinete das Sombras. E aí virou material pra CPI da pandemia, cortando vários pedaços, botando... Ih! Como é que você se sentiu naquilo ali? Vocês acham... porque o Lula a gente vai cortar o vídeo e vai usar? Aí para e pensa agora. A matéria da Fórum até tá falando, né, sobre a questão que, também tem lá a ligação, né, do petismo com o zismo, né, com essas ideologias nefastas. Mas a matéria da Veja... Quando você lê a matéria da Veja, vou botar ela aqui mais uma vez, não fica parecendo que é como se tivesse proibido os deputados, senadores a falar disso daí? Não pode postar o que saiu na Veja? Quando você lê a decisão, aqui, o pedaço que diz respeito agora, será que tem alguma coisa a ver com o que saiu na Veja? Mais uma vez pergunto, descobriram provas do envolvimento de Lula, do judiciário, PCC e golpe milionário. Onde foi veiculado isso? Onde o Marcos Valério falou isso? Onde saiu uma prova disso? Uma coisa que eu já falei várias vezes, é o seguinte, que toda vez que o clima de tensão no Brasil se eleva, eis que aparecem os bombeiros para resolver. Toda vez que esse clima de tensão cresce, vai para as alturas, temos que falar duro, temos que bater, cara, só dá ruim para a direita. Só dá ruim para a direita. Gente, é muito válido, é coisa, todo mundo defende a liberdade de expressão, mas pare e pensa o que realmente está sendo. Leiam antes de sair jogando pedra tudo que é canto. Preste atenção no que foi que aconteceu. Reflitam. E por que com o Bolsonaro podem fazer tudo? Não sei. Será que pode realmente fazer tudo? Tá agora o período eleitoral. Se fizeram uma imagem de Bolsonaro, né, associando ele a coisas que sempre o associam, eu achei que o pessoal do PL, os deputados, os advogados do PL também devem judicializar a situação. Mas olha o que rolou, né, que tá leiam a sentença do início até o fim para ver o que tá ligado essa questão do PT e PCC. E aí que vem a pergunta da Sarita, por que tal pessoa foi e tal não foi? Por que tal foi e tal não foi? Será que realmente o Flávio Bolsonaro, o Max foram pegos aí numa fake news sobre PT e PCC? Não. Veiculações envolvendo o vídeo sobre papel higiênico. Será que a imprensa brasileira, será que o Robson Bonin, ele tem preocupação de manter a paz e a ordem? Eu acho que o Robson Bonin, ele devia se desculpar, ele devia ter um pouco mais de cuidado na hora dele escrever as matérias, Robson. Muito mais cuidado. E não só ele. Você vê a CNN, Gabriela Coelho, você lê a manchete. Ministro proíbe a sucessão de Lula à morte de Celso Daniel. Aqui foi da quando o Evandro Ebola escreve na quando do Ricardo Noblar do Metrópolis. Proíbe bolsonaristas de associarem Lula à morte de Celso Daniel. 14 bolsonaristas e também veículos de apoiadores eles devem excluir, né, de seus conteúdos publicações que associam PT e Luiz Inácio Lula da Silva, a organização criminosa PCC e também material que associa esses petistas à morte do ex-prefeito Celso Daniel. Foram 14 pessoas ou foram... No que diz respeito a PT e PCC foram 2 itens. Foram 2, foram 14. 2 ou 14? Aí a imprensa adora quando tá esse clima de caos. A imprensa adora esse clima de caos. Adora. Tem muita coisa para ser reclamado, para ficar indignado. Mas olha bem. Vê quem ganha com esse clima de tensão elevado. Mas vamos continuar. Quer uma coisa para se indignar de verdade? Quer uma coisa para realmente se indignar? Isso daqui, Isso daqui aconteceu. Está acontecendo. Leonardo Coutinho, que a meu ver é o melhor jornalista investigativo que o Brasil tem, porque não é só
você saber, sei lá, descrever os fatos, mas você ter uma experiência de vida, ter acompanhado. Pô, o Leonardo Coutinho acompanha a política há muito e muito tempo. Tem livros escritos. E vejam só, perfil verificado ainda. Para quem anda meio esquecido, a nossa Constituição começa exatamente assim. O Leonardo Coutinho ele postou o início da Constituição brasileira e, segundo o Twitter, a mídia, né, abaixo, né, ela tem potencial ser um conteúdo assim meio sensível. Meio cuidado, viu? Você realmente quer ver? Aí se você quiser ver, você tem que clicar aqui, ó. Não, eu quero ver mesmo. Eu quero ver. Aí ele diz, ó, parece que agora o problema é a Constituição Federal. É isso mesmo, Twitter. Ele colocou um print. Eu fui checar, realmente tem isso daí. Você vê em um dos comentários, ó, estranho. Pra mim tem um indicativo. A mídia a seguir inclui conteúdo possivelmente sensível, alterar configurações. É mole? O Coutinho só postou isso daqui, ó. Só isso daqui. Constituição. Isso a gente tem que questionar. Pô, por que o Twitter está colocando esse tipo de selo no perfil do Leonardo Coutinho? Por quê? O Coutinho é um cara que, pô, ele tá sempre aí trazendo algumas histórias muito interessantes do passado petista. Muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Foi ele, por exemplo, que eu fiquei sabendo por ele do episódio que o Lula conta o que aconteceu na época dos sequestradores do Abílio Diniz. Ele contou várias coisas. Foi o Coutinho que trouxe a informação sobre o chileno, né, o Noram Buena, que ficou na cela junto com o Marcola e ajudou aí, né, nessa reformulação do PCC. E aí o Coutinho agora tá com esse tipo de selo no Twitter. Isso é uma coisa que chama a minha atenção. E no dia de ontem, o Coutinho ele compartilhou aqui essa matéria da Cruzoé, do Duda Teixeira. Ele diz, né, nunca me enganaram. E a manchete é, Irã admite o que todo mundo sabe. O objetivo é Cabum. Neste domingo, dia 17, uma entrevista para o Al Jazeera, um cara lá com o nome Kamal, um dos principais assessores do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o país já é capaz de produzir, né, Cabum. Não é segredo que temos os meios técnicos produzir, né? Em poucos dias, conseguimos enriquecer urânio em até 60% e podemos facilmente produzir enriquecido a 90%. A matéria, Cruzoé. Quando Lula, na foto com Khamenei, olha aqui o Lula, quando Lula foi a Teherã em 2010 para assinar um acordo com o então presidente, né, da época, o Ahmadinejad, junto com Erdogan, o objetivo dos iranianos era ludibriar os demais países enquanto seguia com sua produção, né, em bunkers subterrâneos. O Lula serviu para passar a imagem que essa turma era boazinha. Eu não acredito que o Lula foi vítima. Ô, rapaz, poxa, Lula, como é que você se deixou ser usado para ludibriar o mundo, Lula? A matéria termina falando o seguinte, ó. Trump estava certo ao rasgar o acordo feito por Obama em 2018. O Irã sempre almejou ferramentas muito perigosas. Vamos tentar entender, né? Para você ver. Para falar do PT, gente, não falta notícia. Não falta. E para falar do PT, pessoal, não falta matéria da imprensa. Não precisa ser o pai do furo, sabe? Tem gente que parece que é ser o pai do furo, quer ter a notícia do dia. Por isso que eu sempre faço questão de trazer aqui, ó. Tá aqui os prints. Quem tiver qualquer problema, tá aqui, ó. BBC, o Globo. Vamos começar o BBC, ó. Lula defende o direito do Irã ter um programa nuclear pacífico. Como se eles fossem respeitar, né, Lula? O Lula é tão inocente às vezes, né? Ô, rapaz. Lula defendeu, né, no encontro com o Ahmadinejad, o programa de enriquecimento, mas pacífico. E o Lula acreditou que ia ser pacífico. Isso foi em 23 de novembro de 2009. Em novembro de 2010, Lula defende acordo nuclear com o Irã, diz que ninguém conversou com o Ahmadinejad. E você realmente vê que é o Lula. É o Lula. Ele sustenta ainda que o Conselho de Segurança da ONU só não referendou o acordo porque o acerto foi intermediado por ele. Não aceitaram porque foi eu que fiz. Um brasileiro, nascido em Garanhuns, interior de Pernambuco, e não pelos dirigentes das Nações Unidas, abre aspas, conseguimos o que o Conselho da ONU queria, e quando nós conseguimos, se sentiram derrotados porque não foram eles. Rapaz, o ego do Lula é aqui, né? A arrogância desse senhor não dá. E aí você tá vendo agora, né? O mundo tá um pouco mais em risco. E o Lula poderia ter ajudado a isso não acontecer.
E quando você vai no site do PT, eu falei, não, deixa eu ir no site do PT. Deixa eu ver se o Lula se vangloria do que tá acontecendo. 2 matérias do mesmo dia. 8 de janeiro de 2020. Lula, abre aspas. Essa guerra do Trump aí tá me cheirando a campanha eleitoral. Em entrevista ao DCM, ex-presidente denunciou ações violentas dos americanos e criticou a postura de Bolsonaro. Não tem medido de esforço para provar que é um lambe-botas. E tá falando aí, né, das operações que estavam ocorrendo contra o Irã. No mesmo dia, Pimenta. 11 razões para o Brasil dizer não à guerra de Trump contra o Irã. Segundo o pessoal da Cruz OE, né, Trump estava certo para mim de romper o acordo lá do Obama. Mas o PT lá atrás, né, infelizmente, acabou servindo como objeto por armadinejar, ludibriar o mundo. Aí você vê, né, se você quer o tal do lambe-botas, que o Lula tá chamando Bolsonaro, ou Lula, né, lá em outubro de 2022, né, em poucos meses você decide. Vai ser difícil apagar o PT, o passado do PT. E não faltam matérias, né, não faltam capas de revista. Não preciso nem ler aqui as capas, né, só você olhando aqui nas imagens, já deu pra sentir o drama. E olha só, Lopes Obrador, membro do Foro de São Paulo, presidente do México, e que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, mandou um ofício convidando ele e o Lula para discutirem a integração da América Latina, porque eles estão dando como certo que o Lula vai vencer. Falou o seguinte: o presidente do México disse que Lula foi preso injustamente. Inventaram crimes. Manuel Lopes Obrador afirmou que seu lado petista é uma bênção para o Brasil durante coletiva de imprensa na sexta-feira. Isso aí poderia estar no início do vídeo. A questão da narrativa internacional. O Lula, meu Deus, um pobre coitado, vítima da sociedade. Malvado é Bolsonaro. Lula é herói. Lula é herói. Malvado é Bolsonaro. O que é uma verdade, e que essa turma da esquerda não conta, Leonardo Coutinho colocou um vídeo que você vê Cuba, que é o sonho comunista da turma do PT. Cuba é o suprassumo. Sobreviventes de uma travessia de 6 dias de Cuba, a ilha da prisão, até a costa dos Estados Unidos. Colocou aqui o vídeo. Tá vendo ali o barquinho de longe, né? Olha o barquinho aqui. Se liga. Barco feito de latão, com uns pregos, para meio que vedar aquela tinta de asfalto. E o pessoal saiu assim, podendo naufragar na primeira 1 hora de remada. Barquinho à vela. Imagina o que leva a pessoa encarar mar aberto num barco à vela de latão com, sei lá, tinta de asfalto. Será que tá desesperador a situação em Cuba? O paraíso socialista? O que o Lula defende. Pra falar do Lula é só mostrar a realidade, bicho. Não tem coisa. Não caiam, gente, nessas notícias da imprensa. A imprensa quer elevar o clima do país a um clima de tensão. E a gente tá surfando, pessoal. Tá surfando. O principal ponto dessa eleição... Gente, olha só. Bolsonaro, ele só não é admirado por 100% da sociedade, porque 30% é de esquerda e não vai mudar. É aqueles 30%, é os eleitores do Lula. E os indecisos, porque eles não sabem quem é Bolsonaro. Eles acham que Bolsonaro é o malvadão que a Globo vende. Eles acham que Bolsonaro é o malvadão. Só isso. Bolsonaro postou isso aqui ontem, ó. Após histórica sanção do marco do saneamento básico, ampliando em mais de 1000% o investimento em saneamento, o governo federal finaliza diagnóstico que permite mapear as infraestruturas de saneamento das cidades e direcionar as políticas públicas para os locais mais deficitários. Aumentou o investimento em mais de 10 vezes em saneamento básico. 10 vezes. Para eleger Bolsonaro é basicamente só mostrar o que o governo fez. A imprensa quer criar um caos onde só favorece o Lula. Sobre a questão do marco do saneamento, além de você poder mostrar tudo o que o governo fez, aumentou em mais de 10 vezes o investimento. Que se é mais investimento, são mais empregos, porque são mais obras, é economia girando, é a melhoria no meio ambiente e a melhoria da saúde, porque está evitando doenças. Por ano, são mais de 300 mil pessoas no Brasil que dão entrada no SUS,
por questões ligadas à falta de saneamento básico. A Tsuki colocou essas duas matérias para mostrar o que a esquerda faz. Matéria do Estado de Minas, aqui à esquerda. Marco do saneamento. A esquerda não aprende nada e não esquece nada. Em jogo, a saúde e qualidade de vida, senão própria vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Por quê? PT vota contra marco regulatório que empurra a privatização da água. Vai privado, pode! Meu Deus. O PT não quer deixar que as pessoas tenham saneamento básico. Porque vai privatizar. Meu Deus. Tá entendendo? É isso aqui, ó. Não cai no bite da imprensa. Não cai na conversa do Robson Bonin. Lê a decisão. E pra gente chegar aqui, talvez até dê pra falar do Moro. Olha só. Empresariado vê a arrogância de Lula ao calar sobre política econômica. Empresários que têm se reunido com Lula em agendas diversas não têm comprado a narrativa do ex-presidente de que não haveria razão para preocupação com política econômica de um eventual novo governo seu. A galera não tá comprando narrativa. Não tá. Vai falar que é mentira? Quantas e quantas vezes o Lula tá falando, né? Vou revogar o teto de gastos. Vou revogar o teto de gastos. Vou revogar a reforma trabalhista. Tem todas as coisas, né? Criar moeda única. América Latina. Por outro lado, só na Veja. Cielo mostra alta de 5,9% no varejo em junho. E mais do que isso, foi o 8º mês seguido de expansão do comércio. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando certo. Pessoal, olha o impacto na vida do cidadão comum, de qualquer pessoa no Brasil, que foi a questão do ICMS. Tá todo mundo sentindo no bolso. Tá isso daí. No momento que o Brasil tá engrenando, a economia tá indo, o desemprego tá caindo, a gasolina tá lá embaixo. Vem o Robson Bonin. Não pode mais falar. Será que foi isso mesmo? O Bonin capturou a amígdala de toda a direita com a matéria. E quando você lê a sentença, você vê, pô, Bonin, informa direito. Mercado financeiro reduz para 7,54% a previsão de alta da inflação em 2022. Ainda termina falando, a previsão para PIB subiu. Inflação revisada para baixo, PIB revisado para cima. Gasolina caindo, emprego crescendo, varejo aumentando, agro recorde, marco do saneamento, marco das ferrovias. O Brasil está dando certo e eles querem capturar, querem colocar o debate público em um tema que o isentão não tá preocupado, gente. O isentão, ele quer ver a vida dele melhorando. O isentão quer isso aqui, ó. O isentão tá aqui, ele quer ganhar dinheiro, ele quer boletar e tá de boa. Preço do etanol cai em todos os estados do Brasil. Ontem eu vi uma imagem que o etanol tava de 3,64. Falei, rapaz, graças a Deus, que caia mais. R$3 aí, né, pra começar, R$2,99. Pô, quanto tempo, né? Melhorando a vida de todo brasileiro, todo mundo é impactado pelo valor dos combustíveis. Mato Grosso tem o menor valor médio por litro. Brasil de Bolsonaro. Folha de São Paulo ontem. Foi ontem aqui? Não, anteontem. Foi dia 17. Provou mais uma vez que Bolsonaro estava certo, né? Brasil vive. O pessoal tá dodói da cabeça, né? A pessoa deprimida, né? Ansiosa. E aí Bolsonaro relembra a matéria do UOL, que é do mesmo grupo Folha de São Paulo, criticando ele. Sem dados. Bolsonaro fala aí, né? Que todo mundo ficar isolado, aí vai ficar meio deprimido. Tava certo, hein, Bolsonaro? E falou isso em 30 de março de 2020. O cara acerta. E cara que acerta esse Bolsonaro, viu? Vamos aqui que dá pra falar. Anitta turbina desempenho de Lula nas redes ao declarar voto, mas petista segue sem superar Bolsonaro. O que eles não querem, gente? O que não quer... Porque, olha só. Saiu... Essa notícia que saiu, ela envolvia... A do Robson Bonin, ela envolvia a direita. Aí ficou toda a direita falando de si mesma. Falando pra bolha. Ai, meu Deus, olha o que aconteceu. Não pode mais falar o que tá acontecendo. Você lembra quando saiu a notícia da Anitta? Tava apoiando o Lula. E aí todo mundo tirou onda. Todo mundo começou a fazer piada. E o assunto saiu da bolha. Aí prejudicou quem? Prejudicou a turma do Lula. Como é que a gente sabe que prejudicou a turma do Lula? Porque o Globo ficou preocupado. O Globo soltou notícia falando, pô,
Os bolsonaristas, né, as tias do Zap, superaram os petistas. E o bastidor informa a consultoria da Anitta. O marqueteiro do Lula, né, o Sidônio Palmeira, avalia convidar a Anitta para uma espécie de consultoria para os aliados de Lula no uso das redes sociais. Ele reclamou nessa semana da demora de petistas e aliados em aproveitar a declaração de apoio da cantora. Porque os bolsonaristas tocaram terror, a tia do Zap. Não caiam no clickbait do Robson Bonin. Clickbait. Que vergonha, Bonin. Que vergonha. Que vergonha. Nunca vai ser um Lauro Jardim. Também seja dos melhores, né? Mas eu sei que você tem inveja dele. Não vai, nunca vai ser. Aí, nesse meio da Anitta, pra gente falar... Vai dar tempo de falar do Moro. A Gina Pascoal falou o seguinte, ó. Leio em vários veículos que Lula e Bolsonaro, em postagens recentes, concordaram e até aplaudiram a Anitta. Estaremos diante da terceira via? Bolsonaro aplaudiu. Bolsonaro foi irônico. Ele botou palmas quando ela falou que ela não apoia o PT, que não pode usar a imagem dela. Bolsonaro tava colocando lenha na fogueira, né? Ai, depois ela não entende porque ela não recebe apoio. Depois ela não entende. Não entende. E aí vamos falar do amigo dela, do amigão da Janaína, Sérgio Fernando Moro. Começou, né, com uma grande promessa e agora tá no limbo da política, no intervalo de menos de um ano. Um pouco mais de um ano, mas enfim. Cajuru diz que Sérgio Moro vai para o segundo turno com Lula. Isso foi em 12 de dezembro. Em 17 de julho, Jorge Cajuru afirma que Sérgio Moro é neófito, desleal e ama dinheiro público. Bom, boletador Moro é. Agora sair de dinheiro público ama, eu não sei, né, Cajuru? O Moro é um bom boletador. Afinal, 4 milhões em menos... Quase 4 milhões em menos de um ano não é pra qualquer um, né? Tem que ser realmente um consultor a nível Álvares e Marçal. Aí, lá vem o Moro. O lacrador. Você já tinha visto alguém com tanta coragem de enfrentar o PCC? É, Moro. Eu vi o Moro muito calado, né? Quando saiu a questão do Marcos Valério. Calado tava, calado ele continuou. Aí vejam só. O Moro tava dando chilique porque ele falou o seguinte, ó. Leio o editorial da Folha de São Paulo contra a minha pré-candidatura ao Senado pelo Paraná, coerente. Para a Folha de São Paulo, é Lula livre e a corrupção a gente vê depois. Bom, eu acho que toda a turma da direita, de verdade, sempre soube que a Folha de São Paulo é um jornal de esquerda. Que é um jornal apoiador do Lula. Ninguém nunca teve essa dúvida. A grande questão é a indignação seletiva. O Moro nunca criticou a Folha de São Paulo. Batia palmas, dava entrevistas. Quando o Chico Graziano elogiava o Moro e falava aí do que ele iria fazer na área do meio ambiente e da agricultura, unindo tudo, essa postagem aqui do Chico Graziano, o Sérgio Moro do RT. É uma fala do Chico Graziano que saiu na Folha de São Paulo. O Moro do RT na época. Quando a Catarina Rochamonte escrevia na Folha de São Paulo, puxando o saco do Moro, o Moro não falava nada. Ela até desistiu na pré-campanha. Tava no Podemos, coitadinha. O Moro saiu do Podemos, não é mais candidato. Naufragou, não foi Catarina na campanha? Tadinha. Ela falava, valeu, Folha. É o meu caso, vou ter que sair, sou pré-candidata pelo Podemos no Ceará. Deu errado, né? E ela escrevia textos como: o impacto Sérgio Moro. Ex-juiz apresentou um belo esboço de projeto para o Brasil. Aí a Folha de São Paulo era sensacional. Sensacional. É indignação seletiva. A Folha de São Paulo escreveu o seguinte sobre Moro: mau aprendiz. Na semana passada, Moro anunciou que pode disputar, né, o Senado, que é do Álvaro Dias. Assim, o ex-juiz resolveu estar nas urnas enfrentando alguém que até outro dia era seu aliado, além de incentivador de sua entrada na política. O percurso até aqui sugere que sobra autoconfiança a Moro, mas mostra também que falta ao neófito humildade. Humildade para aprender com os próprios tropeços. Um dia depois da decisão do Moro concorrer para senador, Lula se reuniu com aliados na casa do Pacheco, do PSD, e tratou com eles dos movimentos que tem feito para engrossar sua caravana. Segundo o petista, olha só, entre os que se mostram dispostos a conversar está o União Brasil, o partido do Moro. No final do dia, o Moro vai acabar num partido que vai apoiar o Lula. Parabéns, Sérgio Fernando Moro. E aí eu tenho uma dica. Uma pro Moro e uma pro Álvaro Dias. O Álvaro Dias
pode noticiar. Ele pode trazer essa matéria aqui, ó, do UOL. Ele pode trazer do UOL, ó. Não, melhor. O Álvaro Dias pode trazer do Conjur. Ele fala o seguinte, ó, Álvaro Dias, fala o seguinte, um debate você e o Moro, frente a frente, ó. Lava Jato protegeu senador, um senador padrinho de Moro e Dallagnol na política. Não fale qual é o senador. Não fale. Chega assim pro Moro. O Conjur falou que você e o Dallagnol protegeram o senador. E Moro, quando ele falar isso, você pode responder o seguinte, ó. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias, é poupado em investigações da operação. E você, Álvaro Dias, você foi poupado. Já pensou? Seria uma batalha sensacional. Moro versus Álvaro Dias. Eu quero ver quem vai colocar o Alberto Youssef na mesa. Quem vai falar primeiro? O Alberto Youssef lhe ajudou. Você é amigo do Alberto Youssef. Ia ser sensacional. Sensacional ver o debate desses dois. Se merecem. Se merecem. Espera aí que o pessoal do Paraná escolha certo aí. Porque dessa vez tem candidato. Tem lá o Paulo Eduardo Martins. Candidato aí que o Bolsonaro já apontou que vai apoiar. Acho que é muito melhor do que o Moro aí, o Álvaro Dias. Enfim. A gente fica por aqui. E eu só peço a vocês, gente, mais uma vez, tenham parcimônia. Eu sempre falo, né, gente? Esses gritaria comigo nunca rola. Alguma vez fala, você é covarde, você é aquilo outro. Olha o que está acontecendo. Pensa quem ganha, quem perde, com determinados tipos de situação, de coisas, o que está por trás de algumas matérias. Tenta às vezes ler a sentença, não é difícil de ler, ver algumas coisas que estão acontecendo. Tenta olhar também a questão que está acontecendo, essa questão de eleições, etc. O pós. Vai ter o pós, né? Precisamos de uma bancada grande. Precisamos garantir que Bolsonaro vai poder governar, porque está sendo difícil nesses primeiros 4 anos. Está sendo difícil, é pancada da imprensa todo dia. Não que a pancada vai cair, né? Diminuir, mas pancada. Eles vão tentar emplacar que Bolsonaro não vai ser um presidente legítimo. Chegou ao poder através de um golpe, isso, aquilo, outro, vocês também já estão cansados de saber. Enfim, fico por aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, a parte mais importante de todos. E se quiser, gosta do meu trabalho, pode me apoiar pelo Patreon, link na descrição, pelo mesmo canal, botão de valeu, mas volta amanhã e compartilha esse vídeo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu, fui!